Estamos encerrando o mês de fevereiro e no mês de fevereiro desenvolvemos o tema Enchei-vos do Espírito Santo. Talvez para muita gente esse tema não é tão importante, não chame tanta atenção, mas como é importante atentarmos para isso. Nós aprendemos neste mês de fevereiro a nos relacionarmos com o Espírito Santo como uma pessoa, porque Ele é uma pessoa, Ele não é uma coisa, não é uma força, não é uma energia, Ele é uma pessoa. Imagina você, homem ou mulher, sendo ignorado por alguém. Não existe dor maior do que ser ignorado. Eu quero dizer para você, jamais ignore a pessoa bendita do Espírito Santo. Talvez você tenha se relacionado com o pai, com o filho, mas negligencia, por falta do entendimento, este relacionamento pessoal. E no mês de fevereiro nós aprendemos a respeito deste tema, ser cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz que o machado, se ele não estiver afiado, o seu corte estiver embotado, você precisa pôr mais força, mas a habilidade traz o sucesso. Se você não for cheio do Espírito Santo, não se relacionar com Ele, você vai ter que empregar mais força para alcançar resultados melhores. Sempre vai exigir força, mas pelo Espírito Santo de Deus, os resultados podem ser extraordinários, maravilhosos e poderosos. Você que é pastor de uma igreja, líder de célula, saiba que não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito Santo. Quando Pedro, cheio do Espírito Santo, prega a primeira palavra, a primeira mensagem proclamada, ele fala a respeito da salvação que estava em Cristo Jesus, na pessoa bendita de Cristo Jesus. Sabe quantas almas foram alcançadas em uma só mensagem? 3.000 pessoas foram alcançadas pela proclamação da palavra liberada pelo apóstolo Pedro. Tudo isso aconteceu porque ele estava cheio do Espírito Santo. Talvez você tenha se esforçado tanto e não tenha encontrado o resultado, alcançado o resultado que você tenha almejado. Mas eu quero desafiar você. Tem tempo com o Espírito Santo diariamente. Nós encerramos o mês com esse tema, mas não encerramos o nosso relacionamento com o Espírito Santo no mês de fevereiro. Agora vem o mês de março, abril, até o mês de dezembro, por toda a sua vida. Desenvolva um relacionamento pessoal, íntimo, com a pessoa bendita do Espírito Santo. Eu tenho certeza que a sua vida nunca mais será a mesma. Eu me lembro da minha experiência com o Espírito Santo. Eu estava na minha casa, eu não estava numa igreja, não estava numa reunião de oração com pessoas, eu estava na minha casa, juntamente com minha esposa. Eu era recém-casado e eu queria ter uma experiência com o Espírito Santo. E nós fomos orar e de repente o Espírito Santo veio sobre a minha vida e rios de águas vivas começaram a fluir do meu interior. Uma conexão poderosa foi estabelecida e a minha vida nunca mais foi a mesma. A minha experiência com o Espírito Santo me levou a novos níveis de conquistas em Deus. Eu tenho certeza que a sua experiência com o Espírito Santo vai levar você a novos níveis de conquista em Deus. Não é simplesmente falar a respeito do Espírito Santo, os atributos do Espírito Santo, é ter uma experiência com o Espírito Santo. Podemos ver a vida dos discípulos antes e depois. Eles caminharam com Jesus 3 anos e meio, foram discipulados por Ele, mas a vida deles foi transformada mesmo por completo a partir de uma experiência com o Espírito Santo em Pentecostes. Ali começou um novo ciclo. E na verdade, a história da igreja e a igreja começa ali com o derramar do Espírito Santo. É impossível desenvolvermos a nossa chamada na força do nosso braço. E você, na questão de trabalho, na questão de família, você pode também ter a ajuda do Espírito Santo e ser bem-sucedido. Eu quero declarar sobre a sua vida, seja cheio do Espírito Santo e tenha um ano extraordinário e maravilhoso na presença do Senhor. Deus que te abençoe, bem-vindo ao programa IECG para você. Graça e paz, seja bem-vindo a mais um programa IECG para você. O nosso desejo e expectativa é abençoar a sua vida através de toda a nossa programação. Fique ligado, no programa de hoje você vai conhecer um pouquinho mais sobre o Ministério Start. Verá um testemunho abençoador e uma palavra vinda direta do nosso apóstolo. E não saia daí, porque aquela oração abençoadora irá chegar até a sua casa e a sua família. Continue conosco e nos faça uma visita em um dos nossos cultos e seja tremendamente abençoado através da palavra do altar. Que Deus te abençoe. Fevereiro, enchei-vos do Espírito. O Espírito Santo é quem nos capacita para exercermos a nossa chamada.
Quando nós estamos com sede, nós temos uma escolha a fazer: tomar água ou não. Você tem que decidir ser cheio do Espírito Santo. Toda quarta-feira de fevereiro aqui na IECG é um momento propício para que isso aconteça. Venha participar! Vem aí o 7º Congresso Inspiração da Igreja Evangélica em Campo Grande, até os confins da terra. Com a presença confirmada da apóstola Marisa, apóstolo Edmilson, apóstolo Fernando Guilhem, pastor Luciano Subirá e uma programação especial para as crianças com a tia Jô. Dias 30, 31 de março e 1º de abril de 2018, no Diamond Hall. Adquira já seu Vale Pulseira. Nós começamos o Ministério Start em maio de 2011 e, na realidade, existia um nome na igreja que era Central de Consolidação. E nós vimos, eu e os apóstolos, nós vimos a necessidade de alterar esse nome porque nós somos uma igreja na visão celular. E nós, como visão celular, nós temos a escada do sucesso: ganhar, consolidar, discipular e enviar. Então, como tinha um ministério que chamava Central de Consolidação, às vezes o líder, ele achava que ele não tinha que fazer o trabalho dele, do degrau, que era consolidar. Ele achava que ele não tinha que consolidar o discípulo dele, que a igreja o faria. Por isso, nós vimos a necessidade de alterar o nome. Nós colocamos Start, Ministério Start, que é orientando um novo começo. Aquele ali é o início da nova vida em Cristo, é o início da caminhada do novo convertido. O ministério é o Ministério de Consolidação da IECG. O que é consolidar? É tornar sólido. É tão importante isso porque Jesus, lá em João, ele fala o quê? Não fostes vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós para que vades e deis fruto. E o versículo não termina aí. Para que o fruto permaneça. Eu e você e toda a igreja, nós temos esse papel de fazer com que o novo convertido permaneça na igreja, de consolidá-lo, de firmá-lo, de torná-lo sólido e firme na casa do Senhor. Por isso a importância do ministério. O ministério, ele é o cartão de visita da igreja. Ele é a primeira impressão do novo convertido. O Ministério Start, ele é o que
faz a integração do novo convertido à igreja, à família, à célula. Então, isso é o Ministério Start. E o Ministério Start, mais do que tudo, ele fecha as portas do fundo da igreja, porque nós temos muitos eventos e fazemos grandes coisas para ganhar. Então você faz direto eventos evangelísticos, você faz direto apelo, e isso é muito importante, mas Satanás é astuto. Com a mesma intensidade que as pessoas entram, elas saem da igreja. Por isso que tem que ter um ministério forte de intercessão, porque é um ministério que intercede mesmo, que fecha as portas para que as pessoas não se percam, para que as vidas não se percam depois que entram na igreja. Quando nós assumimos esse ministério, nós vimos a importância, por quê? Porque esse é um ministério de amor. Você está consolidando, você está ajudando, você está cuidando de alguém que você não conhece, que não vai ficar com você, que nós vamos colocar numa outra célula com outro líder. Então, ele é amor. E nós como discípulos, então nós precisamos ser renovados sempre em amor, em unção, e nós precisamos sempre ensinar ali o passo a passo e martelar, porque é assim que as pessoas aprendem como tem que ser o nosso procedimento ali nesse ministério. Então nós fazemos 2 treinamentos no ano que faz exatamente isso, além da unção que todos nós do ministério nós recebemos, nós também somos ensinados, moldados ali, adestrados para fazer exatamente o que nos foi proposto pelos nossos apóstolos aqui. O Ministério Start ele é importante porque é uma maneira de acolher os convidados, os novos convertidos, né? A pessoa, quando ela aceita Jesus ali, ter pessoas que vão receber ela, né? Ela se sentir ali amada, se sentir cuidada, um momento de atenção para ela. Não é um momento que ela vem no culto e sai despercebida. Ali ela tem uma atenção, ela tem um carinho, e é isso que faz, na maioria também, a pessoa voltar. Ela vê que alguém notou. Fazer o novo convertido ser notado dentro da igreja. Esses novos convertidos, né, são cadastrados, nós pegamos a ficha, né, eles fazem ali um cadastro com telefone, endereço, nós entramos em contato para colocar eles numa célula, né, para eles serem consolidados por líderes, né, isso de todas as gerações, né, de todos os pastores da igreja. Geramos relatórios, né, temos esse controle de quantos discípulos tem. No caso, quando tem escola de líderes também, os alunos preenchem ficha. Aí nós ali, no cadastro do Start, nós verificamos os que já estão cadastrados, os que não estão, né? Ficha de batismo, cadastro de apresentação de bebês no culto, né? Relatórios de quantas células cada geração tem, né? Tudo para passar no final do ano para o apóstolo, para a apóstola, para ver como que está o número de discípulos na igreja. Então, nós do Ministério Start, nós estamos ali no hall de entrada com esse coletezinho escrito Start, todos os cultos. A pessoa pode chegar ali e procurar alguém do ministério, vai estar identificado e dizer assim, ó, eu moro em tal bairro e eu gostaria de uma célula. Nós temos ali o nosso sistema chamado Prover, onde nós temos um mapa de toda a cidade e todas as células localizadas por bairro, endereço, número da rua, da casa. Então nós podemos auxiliar as pessoas ali de uma célula próxima à casa dela para que ela possa frequentar uma célula. Eu me lembro quando eu me converti a importância de estar numa célula, e hoje eu estou nesse ministério porque eu fui, vamos dizer assim, consolidado por esse ministério, eu fui ganhado por esse ministério. Quando eu cheguei na igreja não conhecia ninguém e a pastora Ariane era a pessoa que estava ali no Start, e quando eu aceitei Jesus, ela me ligou e indicou uma célula próxima à minha casa. E a partir dali, eu comecei a frequentar uma célula, fui para o encontro com Deus, depois fiz escola de líderes e hoje eu participo desse ministério. Então, o Ministério Start, ele é a porta de entrada ali para as pessoas que querem verdadeiramente uma vida com Deus. E nós estamos preparados e prontos para ajudar que
todos frequentem uma célula. Eu tenho certeza que o Ministério Start tem uma célula próxima da sua casa para você. Amém? Eu quero agradecer aos nossos apóstolos Edmilson e Marisa pela visão que eles têm desse ministério, pelo apoio que eles nos deram e nos dão todos esses anos. Eles sabem o quão é importante o trabalho que a gente desempenha aqui, e eles sempre nos apoiaram, a igreja e nossos apóstolos sempre nos apoiaram. Nós somos um ministério 100% voluntários, são de voluntários, e eu agradeço aos voluntários que abriram o coração mesmo e disseram sim ao chamado de Deus e fazem com excelência. E também nós já influenciamos tantas igrejas que já tem Ministério Start em outras igrejas, e foi através da visão da nossa igreja e tudo que os nossos apóstolos nos ensinaram. Eu agradeço. Obrigada. Eu vou crer para ver, sonhar, acordar, viver as suas maravilhas. Vou crer para ver, sonhar, acordar, viver as suas maravilhas. Tudo é possível ao que crer. Sou Ovídio Falavigna, me converti na Igreja Evangélica em Campo Grande em 96, e a partir da minha conversão, Deus, Ele me abençoou em todas as áreas, né? Ali eu conheci a minha esposa, pude construir uma família consolidada, uma família abençoada, onde eu tenho o Samuel, hoje de 7 anos, a Ana Luísa, de 2 anos e meio, e ali eu pude entregar o meu coração a Deus. E os meus sonhos, né, tanto familiar quanto profissional, Deus, Ele abriu as portas. Trabalhamos, nós viemos do Paraná e começamos com um mercado, onde trabalha a minha família toda. Eu sempre tive um sonho de ter uma vida bem financeira estabilizada. E Deus, e junto com a Igreja Evangélica em Campo Grande, o apóstolo tem nos ensinado muito, né, a como, através da palavra de Deus, a gente ter uma vida financeira abençoada. E Deus tem me abençoado muito, né? Ele abriu as portas. Aí construí toda a minha família lá, e através das ministrações do apóstolo, eu pude abrir a minha visão espiritual, né? Deus me abençoou muito, né? Através dos ensinamentos que eu tenho recebido da Igreja Evangélica em Campo Grande. E muitas coisas, Claudinha, acontecem na nossa vida, não acontece simplesmente porque é uma promessa de Deus, mas sim porque a gente vela pela promessa de Deus. A gente vela pelo aquilo que Deus tem declarado sobre as nossas vidas. Passamos por luta? Claro, né? Desde quando o mundo é mundo, existe crise e existe dificuldade. Só que Deus, Ele sempre tem nos abençoado. Todos desafio que o apóstolo e a apóstola coloca sobre a igreja, que Deus coloca sobre o coração dele, e Ele lança sobre a igreja. Desde 96 eu participei de todos os desafios que foi lançado na igreja. Eu participei de todos eu fiz parte. Então, ali eu pude ver o quanto Deus tem me abençoado. Se eu for contar a minha história, desde o começo, de quando a gente começamos com o mercado, e o que Deus tem feito hoje na minha vida, é só Deus, é um sobrenatural, é um divisor de quando eu me converti, de quando eu comecei a guardar os princípios da palavra de Deus, e de quando era. Então Deus fez, ele fez maravilhas, né? Deus, Ele tem nos levado às grandes conquistas, entende? Deus tem nos levado
quando nós participamos, quando primeira vez, eu não tinha sonho de ir para Israel. Não tinha sonho para Israel. Eu queria ir para a Itália, eu queria conhecer outros lugares, mas eu e minha esposa, nós não tínhamos sonhos de ir para Israel. Não tínhamos sonho. Aí, em 2009, no ano de 2009, nós estávamos mexendo com passagem para ir conhecer outros lugares, e a hora que nós fomos numa agência, tudo começou a travar. E daí nós voltamos para casa, começamos a orar. Aí naquele mês, recebemos um convite para conhecer a Terra Santa. Em 2010, nós fomos para a Terra Santa. E depois daquele momento também, abriu o céu sobre as nossas vidas. Deus tem feito assim maravilhas, não só na minha vida, como na vida dos meus pais também. Meus pais têm sido grandemente abençoados, né? E eu creio que Deus, Ele tem confiado a nós as riquezas deste mundo, né? Deus tem um propósito em nos abençoar. Tem muita gente que pensa que a prosperidade, uma pessoa ser bem sucedida, ser próspera, tudo tem um propósito. Para que você vai querer ser abençoado? Deus ele te abençoa com um propósito de você poder abençoar as pessoas, né? Eu acredito em 3 tipos de semente. Uma semente que Ele te dá, que é para você plantar, né? Na igreja, ali através do seu dízimo, através da sua oferta. Ele te dá uma semente onde você pode comer, né? Que você pode passear, as suas necessidades. E Ele também te dá uma semente onde a gente tem que investir, né? A gente tem que investir. Deus tem nos confiado a nós, não é simplesmente para a gente ter uma vida boa, mas eu acredito muito que nós precisamos investir o nosso dinheiro. Nosso apóstolo fala muito sobre planejamento e organização. Então nós temos que saber investir, porque Deus nos abençoa com um propósito, né? E esse propósito, e eu tive muito claro isso, em querer construir. Hoje, minha renda principal é o mercado. É fato, a minha renda e da minha família é o mercado. Mas através do mercado eu pude direcionar mais rendas, né? Hoje eu tenho mais 2 rendas fora o mercado, graças a Deus, né? Deus tem me dado habilidade, Deus tem me dado graça. Eu não estou falando isso para mim poder me engrandecer, mas que através desse testemunho meu, que pessoas possam ser ativadas também, né? Pessoas possam ser ativadas e não viver simplesmente para viver, né? Viver, não, tudo tem um propósito. Deus te abençoa com um propósito, né? O apóstolo sempre nos ensina sobre o versículo Levítico 26:10, onde fala que nós estamos comendo da colheita velha, nós vamos receber a nova e dar lugar, nós vamos, Levítico 26:10, onde fala da colheita que a gente está comendo, nós vamos ter que tirar para dar lugar à nova. Mas esse tirar, não é tirar e simplesmente deixar. Esse tirar, Deus Ele quer que a gente invista em outro lugar, né? Então, a gente tem que pedir habilidade a Deus. Esse retirar a colheita, vai fazer o quê? Para dar lugar à nova. Vamos investir, vamos pedir graça para Deus, para nós poder prosperar. Porque se a gente prosperar, todo mundo que está à nossa volta prospera também. E eu sou muito grato, né, ao apóstolo Edmilson e à apóstola Marisa pelos ensinamentos dele e pela visão ampliada que eles têm. Porque eu creio que foi através deles, né, a unção que Deus estabeleceu sobre eles, que tem derramado sobre a IECG, né? Muitos têm vivido isso daí, né? Muitos têm vivido, mas que momentos de crise a gente precisa ficar firme, porque hoje estamos aqui com o mercado, nós mudamos aqui em 92, 26 anos. Passamos por luta? Claro, redes grandes veio até perto de nós, abriram. No momento parece que caiu, abriu o chão, mas não é, entende? A gente
Por isso que eu acredito muito que a gente tem que poder investir aquilo que Deus tem confiado a nós, né? Amém. Eu vou crer para ver, sonhar acordado, viver as suas maravilhas. Vou crer para ver, sonhar acordado, viver as suas maravilhas. Tudo é possível ao que crer. Segundo Reis, capítulo 6. Segundo Reis, capítulo 6. A Bíblia é o nosso livro de fé, é a nossa base de fé, e nós não temos um outro livro que esteja acima da Bíblia. Há muitos livros importantes que nós lemos, e como é importante nós lermos, como é importante a leitura. Há um decreto de bem-aventurança para aqueles que leem. No livro do Apocalipse, no capítulo 1, a Bíblia diz: bem-aventurado aqueles que leem, bem-aventurado aqueles que ouvem, bem-aventurado aqueles que guardam as palavras desta profecia. Quando você começa a ler a Bíblia, ou mesmo um livro, você vai sendo conectado a algo tão extraordinário que leva você muitas vezes a um campo de imaginação, de entendimento e de revelação. Pela leitura você vai sendo ampliado, você vai sendo conectado ao entendimento e à revelação, e pelo Espírito de Deus nós podemos compreender os mistérios de Deus. Eu quero ler o texto, depois eu vou pregar, senão eu vou começar a pregar. Segundo Reis capítulo 6 versículo 8, diz assim: ora, o rei da Síria fazia guerra a Israel. Depois de consultar os seus oficiais, disse: em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo ali. Pelo que o rei de Israel enviou homens àquele lugar, de que o homem de Deus lhe falara, e de que o tinha avisado, e assim se salvou, não uma e nem duas vezes. Este incidente turbou o coração do rei da Síria, que chamou seus oficiais e lhes disse: não me farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Disse um dos seus oficiais: ninguém de nós, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. Disse o rei: ide e vede onde ele está, para que envie homens e mande trazê-lo. Deram-lhe aviso dizendo: está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. Quando o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, viu que um exército com cavalos e carros tinha cercado a cidade. Então o seu moço lhe perguntou: ai, meu senhor, o que faremos? Ele respondeu: não temas, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Não temas, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Versículo 17: e orou Eliseu dizendo: ó Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele olhou e viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Diga glória a Deus. Eu quero falar sobre a lei do reconhecimento. Não sei se você já teve a oportunidade de ler algum dos livros de Mike Murdock. E dentre tantos livros que ele escreveu, um tem o tema A Lei do Reconhecimento. Alguém já leu esse livro? 4 pessoas e meia. Como é importante nós lermos. Lógico,
uma pessoa madura, ela pode ler todas as coisas e ela retém aquilo que é bom. Nós, como igreja, temos recomendado leitura de livros que edificam a nossa fé, que abrem o nosso entendimento, que nos amplia. Quando você se conecta a alguém que já teve um entendimento aberto, você tem grandes possibilidades de ser ampliado também no seu entendimento. Se você caminha com pessoas obtusas, mente fechada, você tem grandes possibilidades de se tornar também um obtuso, uma mente fechada. A Bíblia diz: anda com o sábio e você vai ser ampliado em sabedoria. Quando você anda com o sábio, você é ampliado em sabedoria. Quando você anda com alguém que teve um entendimento, a revelação da palavra já aberta aos seus olhos, os mistérios de Deus revelados, você tem grandes possibilidades de ser ampliado no entendimento e na revelação. Uma das armas mais letais de Satanás, que priva as pessoas, deixa cativas, é a ignorância. Diga comigo: ignorância. Nós precisamos vencer a ignorância. E quando nós lemos a Bíblia, quando nós lemos livros recomendados, livros de homens que já tiveram entendimento aberto, a força da ignorância pode ser quebrada na nossa alma e nós nos tornamos pessoas completamente libertas. Quero destacar aqui algumas coisas que Mike Murdock ele escreveu, que eu achei muito interessante. Nós sabemos que nós desfrutamos somente daquilo que nós reconhecemos. Você só desfruta daquilo que você reconhece. Quando você tem um entendimento, você pode ter até a informação a respeito de alguma coisa, informação, mas se você não entende a respeito daquilo, você não desfruta. Eu tenho esse celular, é um iPhone. Eu não entendo muito celular. É possível que já o Levi daqui uns dias entenda mais que eu. Com certeza essa menininha aqui já entende mais que eu. Olha, a pastora Jacaré diz: com certeza, é filha dela, lógico, mas entende mesmo. Esse celular, ele pode proporcionar a mim muitas coisas, e aqui existem muitas ferramentas, mas a maioria das ferramentas que existe aqui, eu não sei usar, então isso não muda nada em mim, mas quando eu começo a entender e a compreender a respeito disso, isso pode ampliar em muito, e trazer benefícios para a minha vida. É muito importante que essa força da ignorância seja quebrada em você, e você tenha um entendimento aberto para compreender os mistérios de Deus, e compreendendo os mistérios de Deus, você vai poder vencer as cadeias de uma vida religiosa, simplesmente religiosa, e você vai poder mergulhar nas profundidades deste oceano poderoso de revelação e entendimento, que vai libertar você por completo. Diga: vencendo as cadeias da ignorância. Ele diz assim: a ignorância perpetua a doença, a pobreza e o fracasso. A ignorância perpetua a pobreza, a doença e o fracasso. Quando se faz descobertas a respeito de vacinas, quebra a força do mal naquela área. Então é o conhecimento, mas é muito mais do que informação. Vocês aqui recebem muito mais do que informação. Aqui a palavra está sendo liberada e os decretos proféticos debaixo de revelação e unção, para verdadeiramente fazer de você uma pessoa livre. Mike Murdock ele diz assim: olha, andando pelas ruas de Calcutá, na Índia, ele diz: senti o cheiro terrível da ignorância. Olha isso. Andando pelas ruas de Calcutá, na Índia, senti o cheiro terrível da ignorância. A Índia é dividida por sistema de casta, o entendimento espiritual que eles têm. E uma pessoa que nasce numa casta, ele não pode ousar tentar sair daquela casta para uma outra casta. É uma cultura religiosa. Eles estão aprisionados nesses conceitos, nessas ideias. Mas eu quero dizer para você, muitas pessoas no meio evangélico, no meio cristão, mesmo no Brasil, estão aprisionadas em conceitos e ideias equivocados, que precisam ser quebradas, estruturas de pensamentos que herdamos como uma cultura religiosa, e mesmo que tenha uma aparência boa, mas que não está tendo eficácia nenhuma na sua vida. Hoje é uma boa noite para você vencer a ignorância e mergulhar neste oceano profundo de revelação, para desfrutar da plenitude do propósito de Deus para a sua vida. Dá um tapinha no seu irmão e diga: é hoje, você vai vencer a ignorância.
A decadência e as tragédias humanas são sempre resultado das ciladas da ignorância. A decadência. Hoje nós vamos vencer muitas cadeias. Na verdade, queridos, nós já vencemos cadeias de pobreza, de miséria e de ruína. Mas Deus quer nos levar além. Deus quer nos transportar para uma dimensão de entendimento, para que desfrutemos de uma vida plena, de uma vida abundante, cheios de paz e segurança nos nossos corações. A ignorância é letal. O Espírito de Deus há de trazer revelação e entendimento aos nossos corações, e mergulharemos nas profundidades da revelação e do entendimento. Lógico que isso não acontece de uma só vez. Você vai poder sair daqui num novo nível de entendimento e revelação, mas não é tudo. Deus tem muito mais para você. A Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. A nossa influência, ela se dá no nível do entendimento e da revelação que nós temos. O apóstolo Pedro, ele caminhou com Jesus, foi discipulado por Jesus, ele teve experiência do batismo com o Espírito Santo em Pentecostes. A primeira mensagem que ele prega, 3.000 almas foram salvas. A sombra dele projetada curava os enfermos. Imagina isso. Na porta do templo chamada Formosa, ele diz: nós não temos prata, nem não temos ouro, mas o que temos nós te damos, em nome de Jesus, levanta e anda. O paralítico levantou. Esse era Pedro. Mas somente no capítulo 10 de Atos, 10 anos após o Pentecostes, os seus olhos foram abertos para o mundo gentílico. Até então ele entendia e compreendia que só os judeus tinham direito à salvação. Então a sua influência se dava no campo apenas dos judeus, mas agora ampliado, ele vai poder influenciar também o mundo gentílico. Então a sua influência, ela vai no nível do seu entendimento e da sua revelação. A falta do entendimento, a falta da revelação nos deixa privados e impedidos de desfrutarmos de paz perfeita. Será que é possível nós desfrutarmos de paz plena, paz perfeita neste mundo em que estamos vivendo? Eu quero afirmar para você que é possível. Jesus disse: deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo dá. A Bíblia diz que há uma paz que excede o entendimento humano, porque as pessoas, dependendo das circunstâncias, elas desfrutam de paz, e dependendo das circunstâncias, elas vivem debaixo de angústia. Mas independentemente de circunstâncias, quando chega o entendimento e a revelação de quem é Jesus em nós, e a presença do Espírito Santo nos transporta para essa dimensão, e podemos viver paz mesmo em meio à tribulação. Diga: a lei do reconhecimento. Pedro, ele teve os olhos abertos. Não somos nós mesmos que produzimos o entendimento ou a revelação, é uma obra do Espírito Santo em nós. Não temos como comprar isso, adquirir isso com dinheiro, não. Mas em resposta à nossa comunhão com o Espírito Santo, em resposta às nossas orações, podemos ser ampliados no entendimento e na revelação, e pelo entendimento e pela revelação, entrarmos em novas dimensões de libertação, e libertação plena, libertação completa. O desejo do coração de Deus é que você seja plenamente livre, que as regências das trevas sejam quebradas na sua alma, que você desfrute de uma comunhão perfeita com Deus, e uma harmonia consigo mesmo e com as pessoas que estão perto de você. Isso é possível? Diga: é possível. Volte para o texto aqui, 2 Reis, capítulo 6. Diz que esse texto que havia uma guerra entre a Síria e Israel. O rei da Síria, ele montava a sua estratégia de guerra, e ele colocava emboscadas para pegar o rei de Israel e o seu exército. E sempre que ele montava a sua emboscada, Israel não passava pelo lugar onde ele achava que Israel iria passar. Isso acontece não uma, não duas, várias vezes. E o rei da Síria ficou incomodado com isso.
olha, alguém do nosso meio deve estar nos delatando, entregando o nosso plano. Não foram uma, não foram duas, foram várias vezes o livramento que Deus dera a Israel. Ele não entendia, não compreendia por que o rei de Israel não passava no lugar que estava determinado que ele passasse. Sabe por quê? Porque lá em Israel havia um profeta que dizia ao rei de Israel: não passe em determinado lugar, porque lá existe uma emboscada, o rei da Síria está lá para pegar você e o exército. Então ele denunciava o plano e a estratégia do rei da Síria. E o rei da Síria então chama os seus oficiais e diz: olha, alguém está nos delatando. Aí alguém lhe informa e diz: olha, aquilo que você fala lá na sua câmara, lá no seu quarto, as suas estratégias, aquilo que você trama, é revelado ao profeta, e o profeta vai ao rei de Israel e conta tudo a ele. Falou: quem é esse profeta? Aonde ele está? Ele está em Dotã. Então ele envia para Dotã seus carros, seus cavaleiros, seu exército, e cerca a cidade. Cercou a cidade. Pela manhã ainda escuro, o moço do profeta saiu, e quando ele saiu da sua casa, ele viu o exército que cercava a cidade. Ele volta desesperado e diz: ai meu senhor, o que faremos? Nós estamos cercados. Não tinha uma rota de fuga, não tinha um túnel preparado para que eles fugissem. O profeta disse para ele: não temas, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Olha só. Aí ele faz uma oração. Que oração ele faz? Ó Senhor, abra os olhos deste moço, para que ele veja. Abra os olhos deste moço, para que ele veja. E de repente os olhos daquele moço se abriram. Ele já não estava do lado de fora da casa, estava dentro da casa. E mesmo dentro da casa, ele começou a ver na dimensão espiritual. Ele entra numa nova dimensão. E aí ele viu que entre eles e o exército do inimigo tinha um exército poderoso do Senhor. Olha só, a abertura do entendimento nos dá paz, nos dá segurança e quebra as cadeias do medo em nós. Se nós caminharmos simplesmente pelo prisma daquilo que é natural, todos os dias nós temos motivos para ficarmos atormentados. O que existe de crente perturbado, neurótico, atormentado, angustiado. Por quê? Porque ainda não teve o entendimento e a revelação da palavra. No dia em que chega o entendimento e a revelação da palavra, não quer dizer que você não vai passar pelo dia mal. Fala: apóstolo, você é o super crente, você é o super homem, você não... Não, de tempo em tempo vem a visitação das trevas e bate na minha porta. Mas eu tenho um lugar secreto, existe um lugar onde eu me refugio, e o meu coração vai sendo inundado de paz e segurança. Se nós andarmos pelo prisma natural, nós temos motivos todos os dias para vivermos atormentados. Temos ou não temos? Todos os dias. Quando nós nos deparamos, saímos, colocamos o pé para fora de casa, já corremos perigo. Mas quando nós olhamos pelo prisma espiritual, nós vamos poder perceber e entender que Deus, Ele dá ordem aos seus anjos para nos guardar, para nos proteger, para nos livrar de tropeçarmos em qualquer pedra. Quando Moisés enviou os espias, eram 12. 10 dos espias, eles só viam pelo prisma natural. Tinham os olhos espirituais fechados, eles não compreendiam as promessas. Mas 2 dentre os 12 viam de forma diferente. 10 viam a terra como terra de gigantes. É verdade, os gigantes estavam lá. Mas os outros diziam: olha, sim, tem gigantes, mas a terra é boa. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos colocará na terra. Diz: a proteção dele se foi. Como pão os devoraremos. Isso não era altivez, arrogância, prepotência, mas era o entendimento e a revelação que Deus era com eles. A oração de Eliseu foi: Senhor, abra os olhos deste moço para que ele veja. A minha oração é para que o Senhor abra os nossos olhos, abra os olhos dos pastores, dos líderes, de cada discípulo, para que possamos ver e entendermos e compreendermos o plano perfeito da parte de Deus para nós nesses dias.
Diz: os seus planos que tenho para vós, diz o Senhor, são planos de paz e não de mal. Senhor, abra os olhos deste moço para que ele veja. E imediatamente os olhos se abriram. Quando nós olhamos para as circunstâncias, nós naufragamos, nós afundamos, nós perecemos. Jesus, ele aparece caminhando por sobre as águas. E os discípulos estavam no barco, achavam que isso era um fantasma. E Jesus vai se revelar, Jesus vai se manifestar. E Pedro disse: és tu mesmo, Senhor, manda que eu vá ter contigo. Jesus libera a palavra e diz: vem. E Pedro começou a caminhar por sobre as águas, olhando para Jesus. Mas de repente, ele tirou os olhos de Jesus, e ele colocou os olhos nas ondas e no vento. E tirando os olhos de Jesus, colocando os olhos nas ondas e nos ventos, ele começou a naufragar. Jamais tire os olhos de Jesus. Mesmo que haja vento, mesmo que haja tempestade, mesmo que os problemas surjam, continue olhando para Jesus, e você vai continuar caminhando por sobre as águas, e você não vai naufragar. Você pode dar um aplauso a Ele? Tudo que o inimigo quer é se movimentar para chamar a sua atenção, para deixar você cativo, refém. Nós estamos neste mundo, e neste mundo nós recebemos notícias boas e notícias desagradáveis. É possível que você receba um diagnóstico médico contrário. Na questão da economia, é possível que você receba informações a respeito da economia que te deixa abalado. Mas não importa as informações que você receba, o que importa é que você tenha um entendimento e a compreensão de quem é o teu Deus. E pelo entendimento e pela compreensão de quem é o teu Deus, você vai desfrutar de paz. Preste atenção. Abraão teve muitas experiências com Deus. Uma das primeiras experiências em que Deus se revela a ele, se manifesta a ele, é como Jeová Jireh, o Deus da provisão. Jeová Jireh, o Deus da provisão, se revelou a ele, e com o entendimento aberto pela revelação que ele recebe, vai começar uma jornada de prosperidade completa. Deus se revela a ele também como El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Gênesis capítulo 17. Abraão, ele estava um pouco angustiado, porque ele não gerava filhos, era um homem de idade avançada, sua mulher estéril, mas ele tinha sobre ele a promessa. E Deus se manifesta a ele como El Shaddai, o Deus todo-suficiente, o Deus capaz de sustentá-lo, de provê-lo e fazer dele um pai de nações. Revelação. Eu não sei qual é a área da sua vida que você precisa de uma intervenção, mas pela revelação e pelo entendimento, você pode sair deste nível que você está e entrar nesta nova dimensão. Muitas pessoas hoje estão atormentadas na mente, tomadas por angústia, ansiedade, depressão. Que El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, se revele a você. Que o príncipe da paz, que é Jesus, se revele a você, e que você receba a revelação e a paz de Deus, que excede todo entendimento humano, vai guardar a sua mente e vai guardar o seu coração. Não tire os olhos de Jesus, mesmo em meio às tempestades da vida. Na nossa jornada e na nossa caminhada de vida nesta terra, vai ser sempre assim. Mas você pode, pelo entendimento e pela revelação, o discernimento espiritual, entrar nesta nova dimensão e viver em paz. Diga para o seu irmão: é possível viver em paz. A paz de Deus que excede todo entendimento humano. Uma oração. Eliseu podia muito bem dizer assim: olha, comigo está tudo bem, eu estou em paz, que o meu discípulo continue aí olhando no prisma natural. Mas ele não pensa assim, ele não age assim. Aquilo que ele via, ele queria que também o seu discípulo visse. Aquilo que Deus tem me dado como entendimento e como revelação, eu quero que chegue ao seu coração, e você seja ampliado no entendimento, na revelação da palavra, e que você desfrute da presença extraordinária do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
e saia desta dimensão em que você está e entre numa dimensão de provisão plena em Deus. Diga para o seu irmão: a provisão plena da parte de Deus para a sua vida. O apóstolo Paulo, no capítulo 1 de Efésios, no versículo 16, ele diz assim, Efésios 1,16: não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Olha só, é o apóstolo Paulo falando. Eu não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Paulo era um homem muito atarefado. Esse texto aqui, o apóstolo Paulo, mesmo um homem tão atarefado e ocupado, cuidando das igrejas, ele orava pelas igrejas. Ele era um homem que teve os olhos abertos. Outrora ele se chamava Saulo. Ele estava aprisionado por cadeias religiosas. Ele vivia uma vida religiosa. Algumas pessoas não conseguem discernir essa questão de vida de religiosidade e religião e servir a Deus. Não conseguem separar isso. Todos nós aqui herdamos cultura religiosa. E a nossa influência ela é romana. E a nossa mente está impregnada de coisas da cultura romana. O apóstolo Paulo, ele vinha de uma cultura, ele sendo judeu, hebreu, firmado nas tradições religiosas. Olha o que aconteceu com ele. A tradição religiosa, ela invalida a palavra. Ela é tão forte, a tradição religiosa ela é tão forte, que ela impede você de ver e receber a revelação. Bloqueia você. Todos nós aqui temos uma cultura religiosa que herdamos. Quer seja ela católica, quer seja ela evangélica, seja ela o que for. Mesmo dentro do segmento evangélico, há muitas linhas de entendimento, de compreensão. Os níveis de revelação. Quando você se conecta a alguém que teve o entendimento aberto, a revelação e o entendimento daquela pessoa é transferido para você. E o apóstolo Paulo vem dessa cultura religiosa e cadeias e prisões. Eu quero orar com você, invocando a presença do Espírito Santo e também orando para que você seja cheio do Espírito Santo e com essa experiência a sua vida seja transformada para que você possa impactar também outras pessoas. Vamos orar? Pai, te agradecemos e te bendizemos pela pessoa bendita do Espírito Santo, que foi enviado por Jesus Cristo, que é o nosso ajudador, o nosso consolador, aquele que nos guia e nos dirige em toda a verdade, aquele que quebra a força do pecado nas nossas vidas e que nos faz santos. Ó Deus, eu te agradeço e que o teu nome seja engrandecido através do teu povo, através da tua igreja, através do corpo de Cristo, e que cada vida, ó Deus, que tenha tido uma experiência com Jesus, sejam cheios do Espírito Santo, e cheios do Espírito Santo, eles andem em novidade de vida. Deus, eu oro, Deus, para que a tua bênção venha sobre as famílias, trazendo cura, trazendo restauração. Eu não me esqueço também, ó Pai, de apresentar a nossa cidade, Campo Grande, diante do teu santo trono. Que brote salvação nas ruas, que os lares sejam alcançados pela proclamação do Evangelho e o teu Espírito esteja agindo, ó Deus, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. Que a bênção do Senhor venha sobre a sua vida. Eu também oro, Deus, pela nossa nação, que a nossa nação seja tomada pela glória do Senhor e que venha um tempo de restauração, um tempo de cura, um tempo de transformação. Ó Deus, que a tua igreja seja levantada com poder e autoridade, se movendo na força e no poder do Espírito Santo, trazendo cura e restauração sobre esta nação. Eu te agradeço, em o nome de Jesus, eu oro. Amém, amém e amém. Deus que te abençoe. Shalom. Every tribe and every tongue, soon your eyes will see his kingdom come.